Olá, boa noite. Queria que quando vocês fossem entrando, então tá bom. Vamos aguardar uns minutinhos, o pessoal ir entrando. Ei, Gabriela, Samira, Ana Paula, todo mundo já tá aí. Michele, bom ter vocês aqui. Ei, Maiara, vão me falando aí como que tá o som, por favor. Esse iniciozinho é bem técnico. Olá, pessoal do Cisalp, já tá aí. Nossa professora entrou, Célia. Oi, pessoal. Tô aguardando só um minutinho para a gente poder daqui a pouquinho já começar com o nosso tema, tá bom? Vocês me aguardam aí? Não saiam não. Só entrar alguns outros convidados para ninguém perder o início aqui do tema que é bem importante. E Maiara, tudo bem? Bom ter vocês aqui, nossos alunos. Tudo bom com vocês, né? Só mais um momentinho, gente. Um minutinho. Mais um minutinho mesmo e já vamos começar. Professora Júnia, já tá aí? Ei, Flávia, Keila. Ei, Jana. Então, pessoal, para a gente não prolongar muito, porque nós temos um tema muito relevante, com muitas informações, que eu acredito que vamos ter bastante dúvida, bastante interação aqui. Não vou prolongar muito aqui nesse início. Vou convidar de imediato a nossa professora, a doutora Júnia, que vai conversar com a gente sobre 8 principais pontos da nova lei de licitações, principais mudanças, né? Vou já chamar ela aqui e a gente já vai começar o tema, tá bom? Doutora Júnia, na hora que puder. Olá, boa noite. Ei, doutora, tudo bem? Como é que você está? Vocês, tudo bem? Tudo jóia também. Muito bom Uma estar das de vantagens, presente. uma das vantagens de conversar pela live que pode ser sem máscara, né, doutora? É, É, novos saudade de tempos, você. Saudade de saudade também. você. Te agradeço por estar aqui conosco hoje, né, por ter se dedicado a trazer esse tema aqui para a gente, tão importante, né, que a gente já tem recebido tanta demanda dos nossos alunos. E vamos iniciar já o tema, né? E você quer fazer uma introdução ou a gente já pode ir desenvolvendo? A princípio, eu queria te pedir para que você nos situe, né, no primeiro momento, como que está a nova lei de licitações hoje, né? E
de acordo com o status que ela tá tramitando lá em Brasília, quais que são no projeto que está sendo aprovado, quais que são as principais diferenças que você conseguiu trazer aqui para a gente. Então, a gente vai fazer essa live como se fosse mesmo uma aula e você já pode ir trazendo para a gente, tá bom? Ah, ótimo. Bom, primeiro, né, agradecer mais uma vez aí essa parceria sempre se fortalecendo com o Instituto Zuriel, trazendo um assunto que é um assunto assim muito sério e que é muito imediato, porque o Super. projeto de lei, né, há quase 10 anos tramitando, foi aprovado, teve a sua redação final aprovada agora no dia 10 de março, dia 12 já foi encaminhado para o veto ou para a sanção, e até o dia Sim. 1º de abril, não é mentira, né? Nós teremos aí a perspectiva de uma nova lei. Então, Sim, se isso todos os realmente é prazos as se portas, cumprirem, né? né? As portas da nova lei. Bom, o que que eu percebo? O projeto 4253, ele traz algumas coisas que são muito inovadoras para o processo licitatório, mas ele também reflete muito da nossa vivência, da nossa prática, e essa prática que foi refletida ao longo do tempo pelos tribunais judiciais e administrativos. Então, ele Sim. incorpora conceitos que já vinham sendo recomendados, né, como utilizáveis, mas que até então não tinham previsão no dispositivo nacional. Então, Sim. assim, nós podemos perceber nitidamente que há uma intenção de modernização e de reconhecimento desses institutos que, ao longo do tempo, vieram sendo construídos por todas essas pessoas que estavam envolvidas nos processos, sabe? Desde os gestores, com as suas queixas, as suas questões que vão desde a prorrogação, da possibilidade de prorrogação dos contratos, até mesmo a questão do seguro-garantia, que era uma demanda dos próprios licitantes. Então, nós temos, assim, muitas alterações. Eu acho que essa é a primeira de muitas conversas que nós vamos ter que fazer a respeito dessa nova lei, sabe? Porque Certamente, vai doutora. separar. É, Vale lembrar o ano que foi que começou a tramitação desse novo projeto, que foi em 1995, 2 anos apenas após a a efetivação lei. da lei que temos E, atualmente, né, doutora? é, Para mim, é uma curiosidade que vale a pena, né, ressaltar do quanto tempo que esse projeto está em é. tramitação, muitas emendas, né? Porque aí depois esse projeto foi substituído por um projeto do próprio Senado em 2013, que é essa versão mais próxima do PL 4253, né? Que mesmo assim, imagina, 2013, quase 10 anos tramitando, né, nessa versão mais Sim. próxima. Então, assim, é muito tempo. E a Lei 8666, nós já temos aí 28 anos dessa norma. Né? Ou seja, também Sim. não é possível. Eu sempre falo isso com vocês, né, e com os nossos alunos, que uma legislação, especialmente que se refere a processo administrativo, que está tão ligada à rotina da administração pública, vigorar por quase 30 anos é muito tempo. Né? Nós É, não tínhamos condição de imaginar, em 1993, a questão das ferramentas digitais como hoje elas se apresentam. Né? E hoje mesmo nós exatamente. estamos aqui fazendo essa conversa em função dessa possibilidade que em 1993 era muito remota. Né? Então, assim, Exatamente. 30 anos de vigência, por um lado, foi muito tempo para a maturação de um novo instrumento legal. Acho que, porque a realidade ela é muito mais rica do que a norma, já por si só, né? Por si só ela já. Certamente. Ao longo de 30 anos, quantas coisas se alteraram, né? Quantas visões diferentes, quantas deliberações, quantas ferramentas surgiram nesses 30, quase 30 anos, né? Então, assim, o É, momento é muito oportuno. O momento é muito com oportuno, certeza. Já já era era tempo. necessário. E o que eu percebo é muito que essa nova lei, se aprovada como está proposto no PL 4253, não resta dúvida que ela vai trazer muita modernidade, mas também vai trazer muita diferença para o processo que nós temos hoje. Então, tem alguns pontos que são pontos facilitadores, em função, por exemplo, do uso de ferramentas, mas também tem novos passos a serem tomados, né? Então, nós temos aí algumas coisas que vão
com certeza, trazer muita agilidade. E depois, eu acho que só quando a gente estiver mesmo usando a lei, né, mais uma vez nessa construção, é que nós vamos entender. Porque nós passamos 28 anos tentando aprender a lidar com a 8666, né? Então, Exatamente. A gente tem visto muito pessoal, né, nas redes sociais falando assim, ai meu Deus, ainda nem acostumei com a Lei 866 e já vou ter que aprender sobre a nova lei, né? Mas a gente está aqui é para isso, né, doutora? Para aprender e para ir trabalhando e evoluindo como se faz necessário mesmo. Isso. E é por isso mesmo que para mim foi muito difícil escolher as 8 principais mudanças. Para mim foi muito difícil. Mas o que eu fiz? Como eu sou uma pessoa inteligente, eu fiz o seguinte: eu procurei separar 8 alterações, 8 inovações, mas que na verdade refletem aí mais de 12 inovações, porque dá para tramitar com algumas questões, sabe? Junto desses apontamentos que nós fizemos. E eu também percebo que pela primeira vez um instrumento normativo nacional que trata de contratação pública traz para dentro do corpo da lei propriamente dita a questão da governança. Então, vai exigir dos nossos gestores, principalmente esses gestores que são novatos, né, um conhecimento prévio dessa norma para poder entenderem como que vai funcionar, né, e uma preparação por parte dos operadores da norma também. Nós vamos ter que começar muita coisa como se não houvesse estrada anterior. Outras tantas nós vamos aproveitar, porque, claro, como eu falei, muitas das coisas nós já aplicávamos, mas só não tínhamos refletido no texto legal. Né? Verdade. Então, doutora, podemos começar? Você já vai apresentando aí o seu primeiro ponto, primeira mudança. O primeiro ponto que eu achei muito relevante para a gente conversar é o artigo 5º do projeto 4253, que trata sobre os princípios. Percebe-se, assim, é notório no novo texto a exigência da aplicação ainda mais assertiva, mais fortalecida dos princípios. Então, nós tínhamos na Lei 8666 princípios muito genéricos e muito sucintos, né? Basicamente da isonomia, do julgamento da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da sustentabilidade, né, com o desenvolvimento nacional sustentável do artigo 3º, e o LIMP previsto na Constituição Federal no artigo 37. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. No artigo 5º, nós temos mais 18, além dos 5 constitucionais, que são trazidos por corpo da norma infraconstitucional, nós temos mais 18 princípios. São muitos, né, doutora? São bastante. E princípios que até então nós usávamos por orientações jurisprudenciais e doutrinárias, mas que agora se tornam normativos legais. Agora é dispositivo de lei. Então, tem uma conotação fortalecida, né? Não resta dúvida. Com certeza. Então, e um princípio que me chama a atenção no artigo 5º, porque eu não vou mencionar todos, né? Mas a questão da transparência, inclusive que está vinculado com um outro item que a gente separou aqui, que é a implantação do Portal Nacional de Contratações Públicas, né? Então, isso é uma questão relevante, a transparência. Nós ainda encontramos muitos órgãos, especialmente órgãos municipais, que tentam não ter tanta transparência assim, apesar do Ministério Público insistir, apesar da gente ter a lei 12.527, né, que trata do acesso à informação, a própria lei da transparência, ainda assim, nós encontramos muitas resistências no que se refere à transparência. E no caso agora, o artigo 5º, então, trouxe explicitamente. Explicitamente. Tá? Então, isso é uma coisa transparência que me chama... explícita, né, doutora? Com certeza. Outra coisa que me chama a atenção é porque nós já trabalhamos há algum tempo, inclusive o TCU vem orientando muito no sentido do atendimento aos 3 Es: eficiência, eficácia e efetividade nas contratações públicas. Mas nós só tínhamos a eficiência prevista no 37. Agora a eficácia vem, né, expressamente também no artigo 5º, e a gente tem a questão da motivação
e do planejamento, que também são princípios que estão colocados agora no artigo 5º, para fechar a questão da efetividade, né? Então, isso também é muito importante. Então, Sim. esses Então, são pontos muito relevantes. temos aí. E outro ponto que eu achei muito interessante, que o artigo 5º ainda fala em segurança jurídica, Também habilidade é uma inovação, né, proporcional, doutora? é, Explícita. explícita, razoabilidade e proporcionalidade, que nós usávamos muito quando da aplicação, por exemplo, de apenações, né? Mas muito genericamente. Agora não, agora eles são trazidos para o corpo da norma com um destaque especial no artigo 5º, como princípios que devem ser aplicados a todos os processos, em todas as suas fases. Então, isso é muito relevante, né? Sim, Então, com certeza. e uma outra coisa que eu acho assim também, que esse foi maravilhoso, que foi colocado para dentro do corpo legal, foi o Decreto-Lei 4657, que introduz as normas do direito brasileiro. Inclusive, Sim. curiosamente, esse decreto-lei, nós temos utilizado muito esse decreto agora na questão da pandemia, para combinar com o princípio da razoabilidade em função das alterações contratuais que estão se fazendo necessárias. E muitas vezes exigindo dos gestores posicionamentos inéditos. Posicionamentos inéditos. Olha, eu tenho uma ata de registro de preço, veio um empenho, mas eu não consigo entregar porque a China está fechada, o meu produto é um produto de tecnologia e eu realmente não sei como fazer. A norma não tem a previsão para essa solução, ela não Sim. fala da questão propriamente dita do empenho, já que ele é um documento substitutivo ao contrato, e aí nós estamos aplicando o 4657, mas por analogia. E agora ele vem Sim. para a norma explicitamente, o que é um avanço. E traz com ele também um pouco desses princípios privados, né, de razoabilidade, proporcionalidade sobre o olhar da contratação externa, fora do círculo público, né? Isso também é interessante, porque abre um pouco mais. Não, ótimo. Podemos passar para o próximo ponto, doutora? Podemos passar para o próximo Qual ponto, foi é o um ponto próximo? assim, maravilhoso. Porque o próximo ponto que eu destaquei aqui é o fortalecimento do planejamento. O que Sim. tem acontecido? Normalmente, a União, ela já vem com alguns mecanismos. Então, para a União, na hora de aplicar essa norma, inclusive, vai ser um pouco mais fácil, porque ela já utiliza de alguns instrumentos de planejamento que agora estão previstos para serem utilizados por todos os entes. Nós já vimos conversando isso com os nossos alunos, especialmente no pregão, porque no ano de 2019 nós tivemos a edição do decreto 10.024, né? E o decreto 10.024 e esses contratos, então, seguiam a Instrução Normativa 05 de 2017. E nela Sim. havia explicitamente a previsão desse passo, que é um passo anterior ao termo de referência. Né? Sim, E entendi. agora, esse passo, e aí no decreto de 2019, o que aconteceu? Ele veio tratado lá, só que o decreto 10.024, ele trata do pregão na forma eletrônica, né? E se aplica aos municípios e aos demais entes federados somente no caso em que essa contratação seja custeada com recursos federais advindos de transferências voluntárias. Certo? Sim. Então, agora não. Pelo decreto, o passo tem que ser feito, então nós vamos ter o estudo técnico preliminar na maior parte das contratações, tem alguns casos em que ele vai ser dispensado, mas na maior parte das contratações, especialmente nas contratações de serviços, serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, serviços um pouco mais especializados, todos esses casos, e mesmo em alguns casos de fornecimento, onde ou o vulto é muito grande, ou mesmo há uma necessidade de um acompanhamento mais próximo, então nós teremos esse passo, que é o passo do estudo técnico preliminar. E outra coisa interessante é o seguinte, a Lei 8.666, ela tinha basicamente 2 ou 3 artigos que tratavam de planejamento. No projeto, nós temos um capítulo inteiro
tratando do planejamento, fora os que estão espaço, né? Mas tem um capítulo inteiro dedicado à questão da fase interna, da fase preparatória. Então, assim, a É, ênfase sendo dada ao planejamento é muito grande. Isso é uma coisa que, né, como você disse no início, que faz parte, né, dessa evolução que se faz necessária, pois um dos grandes, né, desafios mesmo né, que os gestores compreendam a necessidade de um planejamento melhor. Então, isso, né, normatizado, com certeza, né, tende É, a melhorar muito os procedimentos, né, doutora? Então, o é, objetivo, com certeza, na criação desse capítulo inteiro, só para tratar de planejamento, seja esse, né? na verdade, também o interesse é minimizar os equívocos da contratação em si. Porque o que hoje nós detectamos? Isso, vários estudos apontam que os maiores problemas que são identificados lá na fase de execução do contrato, eles não são originais dessa fase. Eles são originais lá da fase de planejamento, É, certo? Ou porque eu não previ o horário adequado da entrega, ou porque eu não previ a embalagem adequada e agora eu não tenho onde armazenar, ou porque eu não previ que para instalar um raio-x eu precisaria de uma sala baritada e isso não foi verificado. E o estudo técnico preliminar, ele tem esse objetivo de, vai ser uma espécie de nós teremos um problema, né? Então, nós teremos um documento que também é um documento com uma nomenclatura que já era usada na União e que agora vem para todos os entes da federação, que é o DFD ou DOD, né? Documento de formalização da demanda ou documento de oficialização da demanda. Ele vem para a norma com essa nomenclatura, com essa definição, né? sim. E esse documento, ele quase que apresenta um problema. Olha, eu preciso comprar, eu preciso de imprimir os meus documentos. E o estudo técnico preliminar, então, ele vai fazer uma sondagem no mercado para indicar as soluções possíveis e viáveis. E, de repente, no final, pode ser que se conclua que nem é conveniente, nem é possível aquela contratação como originalmente Sim, pensada. Então, com isso, porque hoje, como a gente faz hoje direto a solicitação e depois o termo de referência, e aí o solicitante já diz o que quer, como quer e por que quer, sem ter essa visão mais aberta do planejamento, aí quando chega lá na frente na execução, aquilo é impossível, né? Então, a ideia exatamente. é fazer essa conciliação. E um outro ponto, ainda dentro do fortalecimento do planejamento, por isso que eu falei com você que acaba que essas 8 são umas 12, é o plano anual de contratações. A gente tem uma previsão no projeto 4253, no artigo 12, de que os órgãos deverão fazer um plano anual de contratação. Que é uma outra Uhum. coisa, que é uma outra coisa interessante, que a gente já vinha conversando com os nossos alunos há muito tempo, só que a gente tratava com os nossos alunos como uma produção de uma agenda positiva, já que a gente não tinha o dispositivo obrigando a se fazer um plano anual. A União já tinha esse planejamento, já vinha tentando fazer essas publicações, porque nós temos elementos suficientes para fazer um mínimo de programação para o ano Sim. subsequente. É. Porque nós sabíamos, antes nós tínhamos a previsão de que os fornecimentos estavam com a vigência restrita, a vigência do crédito orçamentário, nós sabíamos que os contratos de natureza contínua poderiam ser prorrogados, mas mesmo assim, em cada ponto de vigência, nós teríamos que fazer essa verificação, e agora Sim. não, agora a gente tem a obrigação, assim, né? Tem Eu, ainda não, mas teremos em breve, esperamos, que nós tenhamos mesmo essa obrigação lá do artigo 12 de confeccionarmos e publicarmos um plano anual de contratações. Isso vai ser muito bom, porque todo mundo vai conseguir se organizar, as demandas vão ficar mais pensadas, né, mais programadas, e com isso a chance de nós termos mais acertos, sem dúvida nenhuma, é maior. é um outro ponto que contribui para a melhoria do planejamento, né, doutora? Com certeza. E aí, pensa, se nós já sabemos quais são as nossas demandas ao longo do tempo, se nós já sabemos quais são as possibilidades de prorrogação, né, vai ser muito mais tranquilo e deixaremos para tratarmos como urgência e emergência aqueles casos que de fato se mostrarem como urgentes e emergentes, como realmente aqueles casos imprevistos, né? Uma Casos pandemia. de força maior, como a pandemia, por exemplo, né? Então, aí a É. gente vai conseguir deixar para ser tratado como urgência aquilo que realmente é urgente.
né? E não porque, Exatamente. eu não sabia que eu tinha um contrato que vencia no dia 13 de março, como acontece muitas vezes, e aí as Muito. comissões de licitação, os pregoeiros acabam fazendo atabalhoadamente, né, em razão da necessidade, até da boa vontade de atender o interesse público envolvido naquela contratação, né? Exatamente, doutor. Muito É importante e relevante esse ponto também, né? Se a gente isso. pudesse, falaríamos muito tempo sobre ele. Eu tô falando com você, nós vamos ter que conversar mais. Vamos sim. Então, tem um próximo ponto, doutora, Bom, o que você terceiro separou. ponto que eu destaquei são as modalidades, né? Nós tínhamos Sim, na Lei 8.666 as modalidades de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão. E o pregão foi instituído posteriormente através da Lei 10.520 de 2002. Agora nós temos concorrência, pregão, concurso, leilão e uma grande novidade que é o diálogo competitivo, certo? Então, assim, já vou aproveitar nesse tópico para falar das outras inovações, né? A concorrência e o pregão tratados na forma eletrônica, com a inversão das fases, inclusive na concorrência, né? Então, nós vamos sim. Que continuar com a inversão, atualmente tem a que hoje, habilitação primeiro, né? atualmente isso só se aplica ao pregão, né? Com essa inovação, a gente passa, então, a aplicar isso à concorrência. Até há na norma a possibilidade de que o gestor opte por fazer o contrário para a concorrência, mas aí ele vai ter que motivar, né? Porque, inclusive, motivação é um dos outros 18 princípios esculpidos lá no artigo 5º dessa norma. Então, é possível, mas não é o que o legislador quer para ser a rotina, né? Vai ter que ser Sim. tratado como exceção, exatamente porque, de fato, é moroso. E um outro princípio que agora se aplica a todas as modalidades, explicitamente também no artigo 5º, é o da celeridade, né? Da agilidade do procedimento. Então, não dá para ficar criando essas fases como elas eram tratadas na 8.666, que, sem dúvida nenhuma, demoravam muito mais tempo, inclusive porque nós tínhamos dois momentos para interposição de recursos e tal. E o diálogo competitivo, que é a grande novidade, ele já é feito em alguns países da União Europeia, né? Ele tem um objetivo interessante, porque ele permite que os privados apresentem suas propostas, né? Tragam os seus conhecimentos, a sua expertise, e aí a administração pública, numa análise mais completa, mais criteriosa, vai entendendo melhor qual é esse objeto e no final eles vão apresentar uma proposta e aí vai ser escolhida a melhor proposta. Então ele é uma Sim. novidade, né? A gente acredita que vai ser bem aceito, especialmente para essas contratações mais complexas, na área de tecnologia ou às vezes até numa solução de engenharia mais complexa. Aí eu acho que ele vai se aplicar muito bem, tá? E Sim. outra coisa que eu acho interessante, que eu vou aproveitar para falar aqui, que os nossos alunos já sabem que não são modalidades, mas são procedimentos especiais que nós já aplicamos, sendo que apenas o registro de preços, previsto no artigo 15 da Lei 8.666, tinha esse dispositivo lá que o contemplava, né? Agora não, agora nós temos a pré-qualificação também, prevista na norma, que é um procedimento especial, né? Prévio ao processo licitatório. Nós temos o sistema de registro de preços, que já estava contemplado na 8.666, ratificado na norma. Temos também a manifestação de interesse público e o credenciamento, que até então não tinha um dispositivo expresso também na norma, embora muito utilizado, inclusive com diretrizes fixadas pelo Tribunal de Contas da União, mas não tínhamos esse dispositivo expresso e agora ele está contemplado na norma. Então, são coisas bem interessantes, não são modalidades, são procedimentos auxiliares, mas que, dentre esses, só o sistema de registro de preço tinha previsão na norma anterior. Na norma anterior, não, né? Na norma vigente, na norma de 1993. Na norma Já nova, está então, já tratando ela como anterior, né, doutor? não pode. Né? E o registro cadastral também se mantém como procedimento auxiliar, né? Ele tinha previsão Sim. fora, ele ficava isolado, a questão do tratamento Agora, dos registros cadastrais, e agora ele vem e está contemplado explicitamente como um procedimento auxiliar as modalidades licitatórias. não, É ótimo, isso. doutor. Então, com isso, a gente pode perceber que ficou assim, né? Que vai deixar de ser utilizado, o convite, né, doutora?
Com isso nós temos a eliminação das modalidades de tomada de preços e convite. Essas duas Eliminação. modalidades deixam de existir. O leilão continua, ele se presta ao mesmo objeto, que é a alienação, com uma alteração que é a inclusão da possibilidade de alienação de bens imóveis. Tá? Ah, sim. Bens móveis e imóveis agora. E o pregão, né, para bens e serviços de natureza comum, a concorrência para aqueles que não tiverem essa natureza. O concurso continua com o seu foco nas contratações de serviços artísticos, científicos, técnicos, né? Então, permanece com o conceito original da 866. Não, ótimo, já bem esclarecedor para a gente, doutora. Podemos passar para o próximo ponto? Podemos. O próximo ponto que a gente escolheu é a realização dos procedimentos na forma eletrônica. Eu até fiz questão de destacar esse item pelo seguinte, a gente ainda encontra, e aí, né, você sabe disso, a gente comenta muito sobre isso depois das nossas aulas com os nossos alunos, porque ainda nós enfrentamos muita resistência em relação à forma eletrônica do procedimento de contratação pública. E eu venho falando num exercício de futurologia que agora se concretiza, né? Que isso é um passo sem volta, que há necessidade de modernização e que as ferramentas hoje são muito mais eficientes, tanto do ponto de vista da impessoalidade, pelo fato de nós não termos contato direto com os fornecedores ou prestadores de serviço, quanto pelo fato da própria concorrência em si ser menos onerosa, já que não há o deslocamento, né? E pelo fato de que o próprio licitante não sabe quem é que está concorrendo com ele. Na maioria das vezes, é muito difícil a gente ter um mercado tão restrito que seja possível identificar quem é o seu concorrente, né? Então, isso faz com que o procedimento de contratação pública ele seja muito mais eficiente do ponto de vista da economicidade e muito mais tranquilo para o pregoeiro, já que a impessoalidade é total, pelo simples fato de que ele não tem acesso a essa informação. E os concorrentes, da mesma forma, não têm acesso entre si, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um caminho sem volta. E essa questão da realização na forma eletrônica, inclusive da concorrência, faz com que, mais uma vez, seja necessário nós reiterarmos com os nossos alunos, especialmente os que atuam em órgãos municipais, que tem que haver um pensamento, uma organização, uma busca por essas ferramentas de uma forma agora mais ágil, né? Porque embora nós tenhamos 2 anos de vacatio legis, ou seja, essa norma ela vai passar por um processo que a gente pode ter até 2 anos para aplicação, se ela continuar como está previsto no projeto, mas ainda assim, para a gente usar alguns outros benefícios, como mesmo a dispensa, que nós vamos falar, é um outro ponto, que é um ponto de grande interesse dos nossos alunos, nós precisamos ter essas ferramentas disponíveis. Não dá mais para a gente ficar só no presencial. E o interessante é que esse foi um processo que veio mesmo sendo reconhecido ao longo do tempo, né? Nós tivemos as licitações pensadas na Lei 8.666 estritamente sobre o aspecto presencial. Depois, veio o pregão na forma eletrônica. Depois, agora, mais recentemente, com a extensão do 10.024 para todos os órgãos que recebem os recursos para custear essas contratações com recursos oriundos de transferências voluntárias da União, a obrigatoriedade, que até então era preferencialmente na forma eletrônica, com 10.024 isso passa a ser obrigatório, e agora o projeto de norma nacional entende que é para todo mundo usar a forma eletrônica. Inclusive traz um dispositivo dizendo, se for utilizar a forma presencial, justifique. Então, é exatamente o inverso, né? Então, assim, é importante a gente entender que o momento agora é que os órgãos se organizem para disporem de ferramentas seguras para começarem a trabalhar com o novo formato de licitação. Né? Exatamente, doutora. É inovação, é tecnologia e a nova realidade.
É. E essa questão da realização na forma eletrônica ganha um reforço com o nosso próximo ponto, que é o Portal Nacional das Contratações. Sempre houve uma queixa dos gestores pela dificuldade de nós termos diversos procedimentos, né? Em razão de problemas diferentes, né? Nós tínhamos diversos procedimentos. E agora, embora o portal não traga uma formatação única, ou seja, não tem que usar o portal, mas as minhas para fins de fazer a seleção do fornecedor, mas as minhas informações têm que estar disponíveis nesse portal nacional. Inclusive, o edital, no seu inteiro teor, e o contrato para fins de eficácia. Então, você vê que pega dois momentos importantes. E lá, bem mais adiante na norma, a gente tem a previsão de que os instrumentos de planejamento que não foram disponibilizados na fase inicial, lá junto com o edital, também devem estar disponíveis no Portal Nacional. Isso por quê? Porque uma das inovações também que a lei traz, que a gente já tinha aplicado em função de algumas orientações jurisprudenciais, para a alegria dos pregoeiros, é que o orçamento ou a cotação, né, que indica o preço médio ou o preço máximo, ele agora é contemplado com a possibilidade de ser sigiloso mesmo, até o final da fase competitiva. Depois não, depois tem que abrir, né? E também para os órgãos de controle externo também não há segredo, não há sigilo. Certo? Então, aí Doutora, com isso. só antes da gente passar, vou falar para o pessoal aqui, se quiserem ir mandando algumas perguntas aqui, a gente tendo um tempinho logo no final, a gente vai responder, viu, pessoal? Podem ficar à vontade para mandar pergunta. A gente tem uma daqui da Kelly, que como a gente deu essa pausa, eu vou pedir para você, doutora, quando essa lei entra em vigência, né? Aí você consegue dar uma breve explicação para Kelly? Kelly, Kelly, esse projeto, o projeto de lei 4253, ele teve a sua redação final aprovada agora no dia 10 de março, e segundo o site do Senado, ele foi a veto ou sanção, e esse prazo é até o dia 1º de abril. Então, até o dia 1º de abril de 2021, nós teremos aí o veto ou a sanção do projeto, tá? Segundo o site do Planalto. O site do Senado. Do Senado. O Kelly, a Kelly está perguntando, doutora, sobre o diálogo será uma modalidade? Eu perdi como funciona. Eu vou falar com ela, que a gente já conversou, Kelly, e a live vai ficar salva bem aqui no nosso Instagram. A doutora já explicou bastante sobre o diálogo, é uma modalidade muito interessante, né, doutora? Assim que terminar aqui, você pode assistir. É uma modalidade sim, né, doutora? Sim, é uma modalidade sim. Não, ótimo. Podemos dar prosseguimento, doutora. Então, pessoal, quando forem mandando aqui, eu faço uma intervenção com a doutora e a gente vai respondendo na medida do possível. Isso. O outro ponto que eu separei é a questão da publicidade. Primeiro, a gente continua com o princípio da publicidade, né, do artigo 37 da lei da Constituição Federal, agora trazido para dentro da norma nacional, no artigo 5º. E a publicidade, que até então vem sendo tão debatida, né? Você lembra, nós tivemos em 2018, 2019, uma medida provisória, a 896, né? Nós tivemos a alteração do decreto 10.024, traz uma redação diferente da lei 10.520, em função dessa medida provisória, que aí depois perdeu a sua vigência e tal. Foi suspensa primeiro pelo STF, depois perdeu a vigência. E aqui no artigo 54 do projeto de lei, nós temos expressamente previsto que haverá publicação no Portal Nacional de Contratação, mas se mantém a publicação nos diários oficiais. Essa não foi eliminada, porque a ideia, inclusive, da medida provisória 896, né, e do próprio 10.024, que refletiu essa medida provisória, não seria necessário, então, se fazer outro tipo de publicação. Bastaria o diário e, obrigatoriamente, no site, né, no sítio oficial do órgão. Aqui, a nova norma mantém a obrigação do diário oficial, do respectivo órgão licitante, acrescenta a obrigação de publicação no portal nacional, né?
E traz sim. Do ainda edital inteiro teor no Portal Nacional, de né, doutora? inteiro teor no Portal Nacional, de inteiro teor. Uhum. E o Sim, contrato também no Portal Nacional para eficácia, né? Como a gente sim, já falou anteriormente. sim. E traz também, em alguns casos, quando há essa divisão, né, da publicação, o jornal diário de grande circulação. Né? Ainda tem Sim. essa obrigação. Então, assim, não foi eliminada nenhuma questão de publicização e de publicação, porque a gente não pode confundir, né? O princípio da publicidade é o princípio que garante o acesso à informação, e a Sim. publicação é a forma como esse princípio, em alguns atos processuais, ele precisa se dar, né? Mas isso não quer É, dizer que aquilo que não está no jornal não é público, não é isso. A gente vê exatamente. isso com os nossos alunos, né? Mas a publicação, então, ela permanece como obrigatória. Surge mais essa questão do Portal Nacional, de inteiro teor, Sim, que é muito bom, porque, por incrível que pareça, nós ainda temos alguns órgãos que querem segurar a informação, não disponibilizam os editais a tempo, né? Fazem a publicação, aí sim, o licitante pede, fica demorando e tal. Agora não tem mais isso, porque vai estar lá no portal e aí todo mundo vai ter acesso. Porque a ideia também, que é importante a gente ressalvar, o projeto de lei 4253, ele traz muito essa questão, inclusive, do acesso e controle social, dessa coisa aberta, sabe? Que também a gente já vem falando há algum tempo, né? Porque o 10024 de 2019 já refletia isso com muita sim, clareza no que se referia aos exatamente. recursos federais, já que deveriam ser realizadas as contratações em decorrência desses recursos na forma eletrônica, em portal que fosse ou o Comprasnet ou qualquer outro que tivesse integrado à plataforma Mais Tá. Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, isso era para assegurar um controle, inclusive um controle social. E agora, com a ideia do Exatamente. portal nacional, isso se concretiza ainda, né? Sem dúvida nenhuma. Em todas as demais Em modalidades, todas né? as demais situações, inclusive nas contratações com recursos próprios dos órgãos e entes federais. Né? Ótimo. Beleza, doutora, muito esclarecedor essa questão da publicidade, né? E aí, Podemos ir para o aproveitando a próximo? questão. Não, mas ainda tenho aí uma coisinha para falar nesse da publicidade. É interessante, porque eu falei com você que eram mais, aí tinha uns 12 aí no meio dos 8, né? Pois é. Nessa questão da publicidade, eu fiz questão de trazer uma questão que é pertinente a ela, que são os prazos de publicação. E é interessante, porque mesmo que nós tenhamos o mesmo objeto, nós podemos ter prazos diferentes de acordo com algumas circunstâncias. Então, como regra geral, para aquisição de bens, nós vamos manter os 8 dias úteis, que hoje são aplicáveis ao pregão, né? Pregão. E aí Isso. em função do objeto, para aquisição de bens, 8 dias Sim, úteis, e ou 15 dias úteis em algumas hipóteses, certo? Então, nós vamos ter sim, a aquisição de bens, sendo aquisição de bens tratada num desses dois períodos. E no caso de prestação de serviços, aí nós vamos ter uma diferença de prazo de 10 dias úteis e até 25 dias úteis, dependendo da ocorrência. Então, assim, a gente não vai ter mais esse prazo unificado por pregão, por exemplo. Né? É pregão, são 8 dias úteis. Não, aí vai vai ter depender. Em alguns situações. casos, aqui nós vamos ter diferenças de prazos para fins de publicidade, para Muito fins de publicação, importante. desculpa. Então, a gente vai ter que ficar bem atento em razão disso. Tá? Mais prazo para poder o pessoal cuidar, né, doutora? Por isso, tão importante reiterarmos a questão do planejamento, que a nova norma Exatamente. trouxe aí, inclusive com o plano anual de contratações. Se nós tivermos esse planejamento mais apurado, nós vamos conseguir cumprir os prazos direitinho, né? A ideia é essa. Não, legal. Sem desassistir o interesse público, que também é fundamental, né? Exatamente. Vamos para a próxima, doutora? O próximo é um de grande interesse, né, dos órgãos, especialmente os órgãos que têm menos recursos econômico-financeiros, orçamentários, porque eu separei aqui a questão da alteração dos valores para fins de contratação por dispensa de licitação. Né? Sim, O projeto de lei, ele prevê a manutenção dos valores que foram, inclusive, utilizados
quando da aplicação das leis 13979 da pandemia, ou seja, R$50 mil para bens e serviços em geral e R$100 mil para obras e serviços de engenharia. Né? Isso, para muitos órgãos que têm um orçamento mais restrito, faz com que os processos competitivos sejam bem diminuídos, né? Bem diminuídos. Porque hoje, como aquela parte da regra que se aplicou na época da pandemia não está mais em vigor, nós teríamos aí 17.600 para bens e serviços em geral e 33 mil para obras e serviços de engenharia. Isso agora passa para 50 e 100 mil, respectivamente. Né? Previstos lá no bem relevante. 75. Isso. Artigo 75, incisos 1 e 2. Os incisos não mudaram, agora o artigo aumentou bastante. Nós trabalhávamos com 24, agora nós trabalhamos com 75, para essa finalidade. Certo? Então, ótimo. Tem ainda uma previsão de uma possibilidade de 300 mil, mas é um caso muito específico. Esse nós não vamos usar muito, não. Mas, como regra geral, 50 e 100 mil. Acho que vai ser bem interessante. Câmaras municipais, por exemplo, que trabalham com orçamento bem reduzido, né, de municípios que têm um porte menor, essas praticamente não farão mais processos competitivos. Com esses valores aqui, eles vão conseguir atender quase todas as suas necessidades. Nós teremos, eventualmente, uma obra maior ou a construção de uma sede da Câmara, e nesses casos aí, sem dúvida, nós vamos ter que aplicar outra modalidade, mas para a rotina, esses valores atendem bem. Né? Só ressaltando, que é até importante falar sobre isso, só ressaltando que o fato, eu falo isso muito com os alunos, o fato de nós termos processos por dispensa de licitação em função do valor não elimina a responsabilidade da formalização adequada do procedimento, especialmente no que se refere à fase interna. Tudo bem? Exatamente. Doutora, temos 10 minutinhos. Que você... E o próximo é uma questão interessante, porque eu acho também que vai atingir diretamente os nossos alunos, especialmente os municípios, que era uma demanda antiga, que é a possibilidade de nós termos contratos de fornecimento contínuo. Então, antes, nós tínhamos, o fornecimento ele não tinha essa previsão. A previsão era só para serviços, ou seja, atividades que tinham característica de natureza contínua. Agora, com a nova norma, nós temos a possibilidade, então, da celebração de um contrato de fornecimento contínuo, também podendo chegar a 5 anos, e alguns contratos podendo chegar a 10 anos, quando se tratar de transferência de tecnologia, atendimento ao SUS pela tecnologia, etc., ainda assim nós teremos 10 anos. Então, a grande novidade é a possibilidade do contrato por fornecimento contínuo, né, como nós já usávamos na serviço, e ainda, em alguns casos, podendo chegar a 10 anos de contratação, e com uma previsão inédita que era vedada na norma, que é a possibilidade de contrato por prazo indeterminado em alguns casos. Ah, sim, isso é interessante, hein, doutora? Quero uma live só para poder tratar desse assunto. Pois é, precisando para você. Esse é interessante. Tem a previsão da possibilidade de um contrato por prazo indeterminado. Vai ser raríssimo, né? Porque realmente não vai ser comum. Ele vai versar sobre algumas questões que são de alto impacto, de transferência de tecnologia, e aí a gente pode ter algumas possibilidades. Ótimo, doutora. Esses foram os pontos que eu separei como pontos, assim, bem importantes, né? Para a gente conversar hoje, mas tem muito mais doutora, coisas. já deu, assim, para perceber que a gente vai precisar de muito mais lives para poder tratar de um ou outro, cada né, ponto especificamente, pois a gente tem muito assunto, muita polêmica, né? E eu queria te agradecer não, doutora. Tem uma pergunta da Decris. Ela fez uma pergunta que eu acho que é até interessante para a gente, né, fechar esses pontos, que é relacionado ao período de vigência. Em quanto tempo os órgãos vão poder, né, vão ter de tempo para poder se adaptar à nova lei, né, que é o vacatio legis que você já mencionou,
E como que vai ser? Ela falou assim, durante o vacatio legis, um órgão poderá fazer licitações escolhendo a lei em qual se quer basear, por exemplo, uma licitação com base na 866 e outra na nova lei, e ir alternando, ou ela tem que optar por uma ou pela outra em todos os processos que vão realizar, o órgão especificamente? A vacatio é de 24 meses, tá? Nós teremos 24 meses para nos adequarmos. E aí isso vai depender muito da forma como ela for sancionada. A princípio, nós vamos ter a convivência das duas normas, porque uma vai entrar para sendo adaptada, né? E a outra já vigorando, porque o interesse público é fundamental, ele tem sobre ele a supremacia do interesse público combinada com o princípio da continuidade, então a gente não pode parar para organizar, criar um portal, etc. Então nós vamos ter aí, provavelmente, esses dois regimes convivendo. Mas não vai ser livre também, não. Aí eu acho que a gente vai depender de como ela for sancionada, mas a princípio me parece que, assim, se nós começarmos daqui para frente a lei nova, o que já está, permanece com a lei anterior, sabe, até o fim dessas contratações, a gente ainda tem, inclusive, que pensar como que ficarão esses contratos que já foram celebrados na norma antiga, né? Tem aí muita coisa para a gente ver como é que vai acontecer. E analisar, né? Sancionada, Mas, a princípio, me parece que nós vamos ter a convivência, assim, dos dois regimes. Sim. A Michele de Pádua pediu aqui para a gente detalhar um pouco mais sobre o diálogo competitivo, só que como a gente está com um tempo um pouquinho avançado, doutora, de repente isso vai virar tema, Michele, para uma live específica sobre esse assunto e a gente divulga aí para você, né, doutora, que a gente já está com o prazo contadinho aqui. A doutora Damiana, nossa querida aluna, parceira, está aqui parabenizando mesmo pela live, pelos nossos cursos. O Evandro está falando que a lei conseguiu ser um pouco mais burocrática e formalista do que a 866. O Evandro, nosso aluno lá da Câmara de Pará de Minas. Um abraço, Evandro, por estar aqui conosco. E é isso, doutora. Né? Nós vamos ter que ter mais tempo para conversar mais especificamente. A gente já viu aqui que o diálogo competitivo é algo que está chamando muita atenção, né, do pessoal que está acompanhando, e vamos logo marcar outra, acompanhar como que vai ser o andamento, né, dessa sanção, e agradecer ao pessoal, todos que estão aqui conosco. O tempo é corrido, desculpa a doutora teria muito mais para poder explicar aqui para a gente, né? Mas a gente vai marcando outras e vamos aguardar as cenas da sanção e como que vai ser essa introdução da nova lei no nosso dia a dia, né? Isso. Queria te agradecer mais uma vez, doutora, por se disponibilizar, por trazer tanto conhecimento, tanta informação necessária nesse momento para, né, até para acalmar um pouco os ânimos aqui do pessoal que nos acompanha, que está conosco, porque já vai trazendo assim aquela insegurança, né, e a necessidade de saber mais do que está por vir. Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que obrigado a todos que né, nos acompanharam aí nessa uma hora. O tempo realmente é curto, a gente tem muito assunto, a lei é muito inovadora, tem muitas coisas que nós já praticamos, né? E outras tantas que serão grandes novidades mesmo, mas é possível, é interessante, eu acho que vai ser mais eficiente, vai tornar a contratação ainda mais econômica, mais célere e mais efetiva. Eu acredito nisso. Eu acho que os instrumentos de modernização que estão contemplados na proposta de lei nova, eles são muito interessantes. Eu acho que nós vamos ter daqui a algum tempo, né, nós vamos ter uma visão de que foi bom. Com certeza, doutora. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite. Se cuidem. E até a próxima, viu? Obrigada pela companhia, pessoal. Obrigada a todos. Regina, beijo, obrigada. Equipe do Instituto, muito obrigada. Obrigada a você e toda a equipe técnica que está aí com você. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.